Renato Almeida, e essa é uma continuação da primeira videoaula do nosso curso de análise de dados do sistema de videoaulas em geologia sedimentar. A aula introdutória ficou um pouco longa, dividi em duas. Nessa segunda parte, a gente vai discutir índices, como são usados em matrizes no Python, e introduzir os data frames do Pandas. Então aqui a gente tem uma lista. A é 1, 3, 5.2, 18, 47. E no Python a gente usa índices, que são endereços. Essa posição aqui, a primeira, é 0. Essa posição que é a segunda é 1, 2, 3 e 4. E isso que é interessante, né? Eu estou dizendo que o B recebe o A, colchetes, da posição 0. Se eu imprimir o B, vai me retornar 1. A posição 0 dessa lista de uma linha só aqui no A. C recebe o A na posição menos 1. Qual que é a posição menos 1? É a última. Se eu imprimo C, aparece 47. O menos 2, óbvio, é o 18. O menos 3 é o 5.2. O D recebe A, colchete, 1, 2 pontos menos 1. O que isso significa? O conjunto de dados da posição 1 até, e aí uma coisa importante, não é até o menos 1, até 1 antes do menos 1. Tudo que vem depois do 2 pontos aqui é 1 antes dele, ele é a referência do que não vai entrar. Então o 0 não entra porque eu mandei entrar o 1. Então vai ser 3,3, o 2 entra, 3,5, o 3 entra, 18. O menos 1 não, eu paro 1 antes do menos 1. 3, 5.2, 18. Essa estrutura é muito importante, ela é a base do que a gente vai precisar para trabalhar com o Python. Então vamos fazer isso acontecer lá. Eu acho que eu tenho exatamente esses mesmos exemplos. O B foi definido lá em cima, não sei se vocês lembram. A gente definiu o B como o exemplo array vezes 2. Vamos imprimir o B para ver se ele está vivo. Está aqui o B. 4, 6, 8, 18, 4. Uma linha só é um array. Se você dá para perceber porque ele está entre colchetes e não tem vírgulas. Se tiver dúvida, você manda imprimir um type dele e você descobre que é um array. O C recebe o B do 1 até 1 antes de menos 1. Vamos imprimir o C. O 1, o 2, o 3 e o 4. O menos 1, que é o último, não entrou. Note que toda vez que eu estou compilando isso, eu estou simplesmente usando uma tela seta para cima para voltar ao último comando que eu dei. Poderia voltar para outros que eu dei antes, com mais seta para cima, seta para baixo. Toda vez que eu faço isso, ele está rodando todas essas funções. Só que eu estou comentando as impressões, né? Só que é tudo tão rápido que isso não tem nem problema. Então descobrimos aí o C. E agora? O C2 é o B de 1 até o último. Como é que você faz esse até o último? É 2 pontos, nada. Porque se o 2 pontos menos 1 não inclui o menos 1, para ir até o fim você tem que deixar vazio. Mesma coisa, se você quiser o 0, você poderia digitar do 0 ao vazio, mas você poderia deixar nada. 2 pontos. Então ele começa do primeiro. Vamos imprimir o C2. Eu acho que ele imprimiu outra coisa. Ah, eu rodei o código errado. Claro. Ctrl C para apagar todos os nossos plots. Desculpa por isso. Naquela história de voltar aí, eu imprimi o código errado. Eu quero a aula 1A. A aula 1A está aqui. Então, primeiro era o B, que era do 1 até 1 antes de menos 1. Era o C. Eu imprimi o B, que é tudo. Do 1 até 1 antes de menos 1, depois de 1 até o fim, do 6 até o 2, que é o último. É importante ter isso bem dominado para poder usar essas ferramentas com facilidade. Pode parecer complicado,
Mas, na verdade, isso é muito útil para você extrair dados parciais, conjuntos de dados, dados específicos de matrizes, sem ter que reorganizar sua planilha, procurar o dado a olho. Então, isso, ou quando você quer fazer loops, a mesma operação em muitos elementos, e ir trocando de elemento. Esses índices são fundamentais para você trabalhar com análise de dados, e é uma das forças de você usar uma linguagem de programação em vez de usar as suas planilhas que você está acostumado. Vamos criar, então, um array bidimensional. O colchete, então, array, abre um parênteses, colchete, fecha colchete no fim, nós temos um conjunto de dados. Esse conjunto de dados tem mais uma hierarquia de colchetes, então ele é bidimensional. Se tivesse outra dentro, ele seria tridimensional. Mas só tem duas. Isso aqui é a primeira linha, vírgula, a segunda linha, vírgula, a terceira linha, vírgula, a quarta linha. Então é uma matriz com essa cara aqui, ó. Você tem os índices das colunas, 0, 1 e 2, que equivale a menos 1. Os índices das linhas, 0, 1, 2, 3, que equivale a menos 1. Na posição 0, 0, você tem o 2. Na posição 0, 1, o 4. Na posição 0, 2, o 5. Na posição 1, 0, o 3. E assim por diante. Então nós criamos essa matriz Z. O W é o Z 1, menos 1. A posição linha 1, coluna menos 1. Se você imprimir o W, é o 5. O W2 é do começo, não pôs nada, pôs só 2 pontos, até o menos 1, a 1 antes do último, nas linhas. Então, a primeira linha entra, a segunda linha entra, a última linha não entra. E nas colunas, desculpa, linha, a primeira linha entra, a segunda linha entra, terceira linha entra, a última linha não entra, essas 3 linhas. E colunas, da coluna 1 até o fim. Então, é esse conjunto de dados aqui, ó. 4, 5, 2, 5, 9, 8. Se você imprimir o W2, é o que vai aparecer. Vamos fazer isso acontecer lá. Então, a gente tem o nosso array Z, que é aquele mesmo. E o Z2 é o 1 menos 1, que era para aparecer 5. Salvei, rodei. Imprimiu o nosso amigo 5. Comentar para não imprimir de novo. E agora, da linha 0 até uma antes da linha menos 1, da coluna 1 até o fim. Imprimir o Z3. 4, 5, 2, 5, 9, 8. 4, 5, 2, 5, 9, 8, esse conjunto. Muito útil isso. Muito melhor do que usar a planilha já. Esses índices já te ajudam bastante. Você transforma o seu conjunto de dados numa matriz e com os índices você sabe onde elas estão o tempo todo. Mas gera uma dificuldade que é ter que saber quais são os números de cada coisa. Para resolver isso, tem um pacote muito legal que é o Pandas. O Pandas é um pacote que lida com estruturas de dados de uma forma parecida com a planilha, dando nome para as colunas, se você quiser também nomes para as linhas. E o nome dessa matriz do Pandas é um data frame. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Data frames nos Pandas. Como é que você faz? Você salva a sua planilha, que você já tinha antes, com seus dados, com a extensão CSV, .csv, comma separated values, ou valores separados por vírgulas. Qualquer planilha exporta nesse formato. Você precisa separar as casas decimais por ponto e não por vírgula, claro, né? Os valores ausentes da sua planilha podem ser deixados em branco ou substituídos por NaN. E a planilha pode ter texto, número, o que quiser. Na hora de exportar, você separa os campos por vírgula e diz que os textos ficam entre aspas. Talvez você não precise disso. Se a sua planilha exportar no formato errado, você abre no mesmo bloco de notas Gedit, o que você estiver usando, e ajeita a formatação. Ele tem que estar assim: campos separados por vírgulas e texto entre aspas.
Não necessariamente, pode nem estar, o Python vai entender depois. Então vamos dar uma olhada num conjunto de dados que eu tenho aqui. Esses dados aqui, faces com strings, são textos. Espessura tem números, o decimal em ponto. Rumo de palha corrente, inclinação da palha corrente, dado faltando. Isso é típico. Eu salvo ele como dados1.csv. Esse arquivinho aqui vai estar disponível na descrição aqui embaixo. Você pode acessar esse dado para você mexer nele. E o que a gente faz com isso? A gente importa esse dado no Pandas. Você, lá no começo do seu código, importou o que você já tinha... Você carregou, importou o pacote Pandas como PD. Então você vai usar PD do pacote Pandas, o comando read CSV, com esse hífen, é um comando padrão dele, e vai carregar essa variável datatest, ela vai passar a ser o nosso data frame, que é o dados1.csv importado. Então você usa um comando para importar um arquivo CSV que está na sua pasta, na mesma pasta que você está rodando, para cá. Se o arquivo não estiver na mesma pasta, aqui entre essas aspas aqui do nome do arquivo, antes do arquivo você põe todo o caminho dele, conforme o seu sistema operacional entende esse caminho. Depois, vírgula, pule as linhas, skip row, 0, não pulei nenhuma linha. Se você precisar pular as primeiras linhas porque são um cabeçalho, não é dado, você pode fazer isso já. E determinar o nome das colunas. Então aqui eu estou dizendo que a primeira linha, a linha 0, tem o nome das colunas. Se é um dado que não tem nome de coluna nele, eu posso escrever o none. Então, header igual a none, ele não considera que a primeira linha é o nome das colunas, considera como dado. Então vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Data test é o PD read CSV, o dados1.csv que está na minha pasta, entre aspas, não pulo nenhuma linha, considero que a coluna 0 é o nome das colunas. E vamos imprimir. Salvei, vamos comentar isso aqui. Salvei. Olha aqui, esse é o nosso data frame. Ele é muito diferente daquela matriz, né? Aquela matriz, difícil de ler, colchete, colchete, estruturas de colchetes dentro. A hierarquia, eu sei que isso aqui é uma linha, isso é uma linha, isso é uma linha. As colunas estão aqui, mas aqui você tem uma coisa mais parecida com uma planilha, que é o quê? As colunas têm nomes e você pode usar esses nomes para acessar as colunas. A gente já vai ver isso. As linhas têm índices, você poderia dar nomes também se quisesse. A coluna faces tem as faces, a espessura tem as espessuras, no rumo tem dado faltando, vira none. Isso aqui é importante mais para frente. A inclinação também. Se o arquivo não tem nome de coluna, por exemplo, a gente vai importar esse outro, data seixos, é uma linha só, uma coluna só, com 205 linhas do arquivo seixos-rejeito.csv. E vamos imprimir o data seixos para ver que cara ele tem. Ele não imprime as 205 linhas, da linha 0 a 204. Ele põe aqui 3 pontinhos, tem muitas coisas entre eles, mas só para você ver a cara do dado. E ele me diz no fim, tem 205 linhas em uma coluna. Não tem um nome de coluna. Não tem, porque eu mandei importar como não tendo. Header, none. Porque a primeira linha já era um dado. Então ele usa um índice 0 da coluna, o índice 0 da linha, como usaria se fosse um array. Mas é um data frame agora. Então, se você quer atribuir um nome para a coluna,
que é sempre útil, dataseixos.columns. No dataseixos, o elemento colunas vai receber o nome seixos. Então agora, aquela primeira coluna única do DataFrame dataseixos vai passar a chamar seixos. Deu alguma coisa errada, que eu não sei o que aconteceu. Então, isso aqui é importante também. Na linha 71, ele me diz que data seixos não existe, porque eu apaguei o D do data. Aqui, ó. Põe o D de volta. Não quero chamar de seixos, quero chamar de diâmetro. Que é disso que se trata. O que vai acontecer? Fiz alguma besteira. Data seixos. Vamos ver de novo. Na linha 79, o DataFrame não tem um atributo seixos. Quando eu mudei as coisas de... Ah, sim, porque eu mudei o nome do diâmetro aqui e lá embaixo eu usava os seixos. Vamos chamar de seixos mesmo. Rodou. Não mandei imprimir nada. Já vai ver o que aconteceu logo ali. Agora eu mandei. Então a coluna agora chama seixos e tem essas linhas todas. Se você quiser mudar o nome dos índices, em vez de fazer dataseixos.columns, você vai fazer dataseixos.index. E o que eu disse? Primeiros vai ser uma lista que tem 100 vezes a palavra granito nela, separada por vírgula. Últimos vai ser quartzo veio, 105 vezes separado por vírgulas. IV, que é index values, vai ser os primeiros mais os últimos. Então tem 100 vezes granito, 105 vezes quartzo de veio. E eu vou mandar dataseixos index, que são o nome dessas coisas aqui, que agora está número, virar o IV. O que vai acontecer? A coluna chama seixos, as primeiras 100 linhas chamam granito, as últimas 105 linhas chamam quartzo de veio. Isso é bem útil. Você talvez quisesse ter uma coluna com essa classificação, tipo litologia. Para muitos efeitos é a mesma coisa, mas se é uma coisa que você sempre vai usar, talvez seja útil ter ela como índice. Olha o que aconteceu aqui embaixo. Ó. Eu disse que a C recebe dataseixos.seixos. Quando eu mudei isso aqui para diâmetro, ele deu um erro. Qual que foi o erro? Além desse de escrever diâmetro com E. O erro foi ter chamado uma coisa que não existe. Essa existe. Diâmetro. A gente está atribuindo ao C a coluna dataseixos diâmetro. Virou uma coisa só. Dataseixos.diâmetro é a coluna diâmetro do dataseixos. Isso é muito útil. E eu multipliquei por 2, ela funciona como um array. Se você imprimir o C, vai aparecer isso aqui. Tudo multiplicado por 2. Se vocês lembram, o primeiro número era 8.3, 6, 7, 16.6, 12, 14. Muito mais fácil você organizar o seu raciocínio e acessar no DataFrame do que na matriz. Mas para muitas coisas a matriz resolve. E se você quer atributos numéricos, talvez seja até útil você fingir que seu DataFrame é uma matriz e usar os endereços. A gente já vai ver como é isso. Você pode inserir uma coluna no DataFrame facilmente fazendo dataseixos insert. Na posição 1, ele só tem a 0, né? Então vai ser a próxima. Se você puser 2 aqui dá erro. Você pode pôr uma a mais do que ele tem. Uma coluna que chama vezes 2, o C,
que é o diâmetro vezes 2. E aí a gente imprime o dataseixos. Uma coluna a mais vezes 2. Você percebe a utilidade disso, né? Você faz a operação que quiser, cria uma coluna nova, você sempre tem a sua estrutura de dados fácil. Ah, mas eu sinto muita falta de ver na planilha. Não tem problema nenhum. Você pode exportar isso aqui como um CSV cada vez que roda e ter uma planilha que você só recarrega e vê o dado lá. Com o tempo você vai perder essa mania, essa insegurança de querer ver o conjunto de dados. Mas não é nada difícil fazer isso. Tem alguns truquezinhos úteis só para você perceber a utilidade de você ter isso num data frame em vez de ter numa planilha. Data teste, por exemplo, está aqui. É aquele conjunto de dados que a gente tinha antes, com faces, espessura, rumo, inclinação. Se você usa esse comandinho aqui, datatest.faces, quer dizer, só a coluna faces do datatest, unique, e os parênteses vazios, olha só o que acontece. Ele me dá uma lista de quais elementos únicos tem aqui sem repetição. Então o AA está aqui embaixo de novo, o FL está aqui no meio, mas ele me diz, existem AAs, ATs, AGMs e AFLs, e mais nada. Não é legal? Outra coisa, esse comando aqui, no datatest, agrupe por faces e me diga qual o tamanho disso. Se você acha que está ficando difícil essa sintaxe, essa lógica de programação, eu te digo, você não precisa decorar nada disso. Se você souber onde você já usou ou achar na internet, você copia o comando e usa de novo. Você não precisa decorar. Com o tempo você vai pegando jeito e vai decorando muitos desses comandos, entendendo a estrutura, a sintaxe da linguagem, mas isso não é uma coisa que você tem que aprender antes de usar. É como a gramática de qualquer língua. Você aprende enquanto usa. Mas enquanto você não aprendeu, você copia daqui e cola lá no seu código. Não tem problema nenhum. Então o que isso aqui faz? Ele agrupou por faces e me disse, tem essas 4 faces. Essa aqui tem 2 dela, essa tem 3, essa tem 2. E esse outro comando? Eu vou imprimir esse string aqui, faces a igual, e depois vou imprimir datatest.faces, só onde, abre os colchetes, isso aqui é um daqueles índices, lembra? Só que eu não estou dando número, estou dando uma condição. E é aí que ganha força a ideia de você usar uma linguagem de programação em vez de uma planilha. Só que sem dificuldade nenhuma, você tem que reordenar, copiar suas linhas daquele campo. Você diz, eu quero no datatest faces, o faces só onde o datatest faces, você vê a condição podia ser até outra coluna, é igual a AA. E eu quero o tamanho disso. Eu podia não querer o tamanho, a gente sabe que o tamanho é 2. Eu quero que você imprima isso. O que ele imprime? Faces, 2 pontos, AA. A linha 0 tem AA, a linha 5 tem AA. Interessante, né? Ficou ruim aqui porque está junto. Eu posso pôr um barra ao contrário N, que ele vai inserir uma quebra de linha ali. Quebra de linha. Linha 0 tem o A. Linha 5 tem a A também. Se eu digitar aquele ponto size que tinha antes, ele vai me retornar 2. Porque aí eu não quero que ele imprima mais aqueles elementos do datatest faces que são iguais a A, mas eu quero que imprima o tamanho desse conjunto. A saída é 2. Isso aqui tem uma utilidade muito grande. Você poder usar igual, você poderia usar diferente também, a gente vai ver isso depois, esse é o símbolo de diferente. Se a variável não é categórica, se ela é uma variável contínua, numérica ou inteiro, se ela é uma variável que é um número, né? Se ela é uma contínua ou discreta, você poderia pôr maior ou menor ali também.
Aqui tudo que é diferente. O tamanho, tem 7 que são diferentes de AA. Se eu quiser saber quais eles são, tiro o size. São esses. Na linha 1 tem um AT, na 2 tem um AGM, na 3 tem um AT, na 4 um AFL, na 5 tem aquele AA, mas na 6 tem outra coisa. A utilidade disso aqui é muito grande, só isso já justificaria se abandonar sua planilha e usar os data frames do Pandas e aprender isso com mais fluência. Só que você pode usar índices também. Muitas vezes é bom usar um número, né? Então o Pandas permite. Então você está com um data frame aqui, um data teste faces, e eu quero imprimir do 0 até o 4. O data teste faces é uma coluna só, então o meu índice aí de continuidade é unidimensional. 0, 1, 2, 3, 4, imprimir a coluna data teste faces. Eu podia imprimir outra coluna, que eu não lembro o nome delas, mas tem uma coluna que chama rumo. A coluna rumo, 0, 1, 2, o 3 é none, not a number, e o 4. Os vazios são considerados como not a number. As operações não vão acontecer com eles. Algumas funções você precisa tirar esses vazios antes de rodar, a gente vai ver isso ao longo do curso. Outra coisa que você pode fazer, data teste espessura, onde o faces é a AFL. Você vê, eu vou imprimir o espessura, mas onde? Nas linhas em que o faces é a AFL. Olha que interessante. Então, na linha 4 é FL, na 6 é FL, mas eu não imprimi o que tem na coluna faces, imprimi o que tem na espessura. Começa a te dar uma flexibilidade muito grande. E a flexibilidade fica maior ainda porque você não precisa acessar necessariamente coluna por coluna. Você pode acessar como se fosse um array com endereço. Então, datatest.lock, e aí você, um colchete para a linha, o outro colchete para a coluna. Você pode usar tanto nomes das colunas e o nome do índice da linha, que a gente criou lá para o dataseixos, para cá não, quanto o número. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Pode usar conjuntos. Então, o que é o datatest.lock 2 faces? É a linha 2 da coluna faces, que é a terceira linha, a GM. Você poderia pôr espessura aqui ou rumo. Se eu não me engano, a terceira linha é um NaN. Ele retorna NaN. Se você quiser a primeira linha, é 0. 190. E se você quiser a primeira coluna, em vez de usar o nome dela, 0. Primeira linha, primeira coluna. Ah, tratou como se fosse um array. Qual a utilidade disso? Muitas vezes você vai ter um loop e vai mudando esse número. Não precisa mudar o nome da coluna. Só soma 1, soma 1, soma 1. E ele vai operando no próximo pulo, na próxima linha ou na próxima coluna, a mesma função de antes. Então essa é uma introdução meio longa, mas só para vocês perceberem a flexibilidade que isso tem, a utilidade. E na próxima videoaula a gente vai discutir visualização, os gráficos que a gente consegue gerar, já avançando um pouquinho mais na linguagem. Como sempre, a tarefa antes da próxima aula é você, no seu sistema, reproduzir o que foi realizado aqui e com o objetivo também de ter todos esses códigos .py no seu computador que você pode usar mais tarde os mesmos comandos para tratar os seus próprios dados. Até a aula que vem. Obrigado.